Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos chegando. Boa noite, Analícia, boa noite a todos que estão entrando, Carla, querida. Vamos agora para o nosso sexto abraço, um abraço de amor. Pleno sábado, imagino que alguns poucos vão assistir porque o pessoal hoje está descansando, está em casa, embalos de sábado à noite, mas vamos ter um papo muito especial, com muito carinho. Lembrando que eu vou deixar esse chat aberto nesses primeiros momentos, tá? Até a gente completar 30, 40 minutos, quando eu vou chamar a nossa convidada de hoje, a Luciana Pinheiro, uma pessoa incrível que eu conheci recentemente no estudo do Feminino Sagrado, no caminho de Maria Madalena, no caminho desse estudo mesmo do amor. É uma pessoa muito credenciada para falar dessa suavidade, da beleza que é o amor nas nossas vidas. Esse amor que se conecta na maneira como a gente chegou no mundo. Aí quando eu pensei assim, que cor que eu vou colocar hoje, eu pensei num rosinha claro, que me lembra assim a nossa primeira casa, o útero da mamãe, né? Esse útero rosinha, que parece uma almofadinha macia, o vaso da vida, que recebe todo o amor e vai nos moldando, né? Sob os influxos divinos do grande oleiro. Pega o barro, pega toda essa substância orgânica que a Mãe Terra fornece pra gente e nos cria. De duas carnes se faz uma. E o que Deus uniu, homem algum separa nesse sentido. Na minha genética, eu sempre serei filha daqueles dois, daquele encontro, daquele amor humano, imperfeito, entre duas pessoas comuns. E a nossa primeira casa é esse rosinha, né? Então, estarmos conectados, como a gente conversou ontem com o Sami, é a gente se conectar primeiramente com a nossa relação com a mãe. Isso é algo que leva tempo, leva construção, e a vida traz isso de N maneiras que a gente nem imagina, e muitas vezes isso tem pouco a ver com o nome daquela mulher que nos trouxe para o mundo, com a história que vivemos com ela. A gente não consegue exatamente compreender como que isso se estabelece ou como isso se traduz na nossa relação com o mundo, com as pessoas, né? E a grande verdade é que essa mulher tão humana, tão, enfim, desabrochando para a vida, por sua vez, aprendendo, né, a se tornar uma mulher com a experiência que ela vive ao dar passagem para a sua sexualidade no encontro com o homem. Isso que eu estou dizendo é com relação a passar a vida adiante, né? Isso não exclui as relações homoafetivas ou mesmo aquelas que não têm filhos. Eu estou me referindo aqui às pessoas que chegaram ao mundo, chegaram pelo encontro dessas duas matrizes, né? Esse gameta feminino com o masculino, e desse encontro a mágica da vida acontece.
ainda que isso se traduza na nossa experiência e na nossa existência em situações de relações delicadas, começou assim. E como nós já conversamos nos últimos dias, entrar em contato com a nossa própria sombra é entrar em contato com a forma como nós chegamos neste mundo, desde o encontro desses dois sistemas que se uniram para a gente chegar, até a forma como isso se deu, desde o momento como essa mamãe se sentiu dentro da sua humanidade, o que aconteceu durante a gestação, o que aconteceu no parto, o que aconteceu nos primeiros anos de vida, com todas as suas possibilidades, seus amores, os seus mimos, né? E com todas as suas humanidades e também suas impossibilidades, com seus nãos, com seus limites, que tanto nos deram, tanto quanto o que recebemos, tanto quanto o que nos faltou. Tanto quanto aquilo que nos amou, quanto aquilo que nos feriu. Somos feitos da substância desses encontros dentro de nós e muitas vezes a gente precisa ressignificar e acolher a nossa criança ferida, as nossas dores que ficaram pelo caminho para que a gente pudesse justamente nesse autoacolhimento, nesse revisitar da gente mesmo, a gente conseguir criar algo novo muito especial. Todos nós estamos vivos, a vida assim o permitiu, e principalmente essa mulher disse sim. Nós já conversamos em outros momentos. Ah, mas a minha mãe me entregou em adoção, a minha mãe quis me abortar, a minha mãe reclamou depois que eu nasci. O que importa é que ela deu essa passagem e que o sim prevaleceu. Você nasceu e ela foi até onde ela pôde ir. E depois de um tempo, quando a gente chega à nossa vida adulta, que essas dores naturais que foram ficando pelos caminhos por conta das vivências que tivemos, das situações delicadas que vivemos, que são fatos, elas aconteceram, ninguém aqui está propondo uma fantasia da Disney de dizer que a gente não viveu as dores que vivemos. Chega um momento em que a gente se vê adulto e se vê com competências para pegar essa possibilidade de estarmos vivos e irmos um pouco mais além. E fazermos algo por nós mesmos, e fazermos algo pelo mundo, pelos nossos filhos. Enfim, porque a gente simplesmente quer ser feliz. E aí vem esse movimento da gente conseguir viver o amor de uma nova forma. Eu já vivi lá atrás com minha família de origem, o amor possível, comum, humano e imperfeito. E agora que eu tenho a minha vida nas minhas mãos, o meu futuro me pertence, o que eu posso criar para mim de novo? O que eu posso criar que depende só de mim? Com tudo que eu recebi, eu falo muito grata, eu tomo isso para mim e eu falo, agora é comigo, agora é comigo mesmo. Não é uma fala do tipo, eu não preciso mais de vocês, eu me viro sozinha. Vocês vêm comigo. Eu sou a ponta da flecha que o arqueiro lançou. Vocês são o corpo, eu tô lá nessa ponta. E quando eu tiver um filho, ele vai lá pra ponta e vai, e a vida vai indo pra frente. Então, quanto mais a gente vai, a gente tá trazendo essa legião de milhares de antepassados que tivemos. Vamos juntos. E eu tô aqui somando, indo um pouquinho adiante. Sou a bola da vez, né? Depois vão ser os nossos filhos e assim a vida vai indo, caminhando para frente. E quanto mais eu consigo trazer de amor para mim, mais liberados ficam os filhos para também
seguir os caminhos deles, com os destinos deles, as provas deles, o novo deles, né? Então, como entrar em contato nesse abraço à sombra que nós passamos por aquelas 5 possibilidades? O primeiro abraço de alívio, em que eu vi aquela dor pelo caminho e eu resolvi amá-la, resolvi dar esse colo para ela, aliviar. Depois, no segundo passo, em que eu falei, eu te vejo, eu te valido, a sua dor existiu mesmo. Eu tô aqui para te ouvir, eu tô aqui para te acolher, né? E depois, no terceiro abraço, em que a gente empatizou, em que a gente olhou, nossa, eu tô tão protegida aqui, eu também quero me relacionar. E eu começo a olhar para o outro, e eu começo além de olhar a minha dor, eu vejo a do outro também, e faço isso com todas as minhas relações da minha vida, não é? Depois, naquele momento em que eu me proponho ao novo, a essa visão mais ampla, onde eu me perdoo, onde eu me compreendo, onde eu compreendo o outro e vejo, será que tem algo ainda a perdoar, a não ser a compreensão do aprendizado que vivemos juntos, né? E depois, o abraço de ontem, que foi o abraço de gratidão, em que a gente agradece por esse caminho. E aí a gente se depara com esse sexto abraço, esse abraço de amor, em que eu começo a me abrir para um novo amor, uma nova relação minha, né, comigo mesma, com todas as histórias que eu vivi, com o mundo, onde eu me considero merecedora de ser amada, não só por mim, mas pelo outro, e quando eu me dou conta de que eu também posso amar e que eu também tenho algo a dar. E qual é o amor mais profundo que uma pessoa pode dar a alguém ou a si mesma? É ser exatamente quem somos, do jeito que somos, e permitir e se embevecer e se abrir para o que o outro é exatamente como ele é. Sem exigências, sem críticas, e sim, com dinâmicas de relacionamento onde há troca, onde há feedback, onde há limites, onde há comunicação. Eu falo, olha, eu gosto assim, olha, eu gosto assado, e nessa dança a gente vai se encontrando. O encontro é diferente da exigência. O aceitar é diferente de ficar em silêncio e engolir tudo. Estamos falando de instâncias diferentes que a gente ainda mistura muito. Quando eu falo que a gente vai se embevecer com o outro como ele é, porque a gente está aberto a se relacionar como adultos e a gente tem um encontro feliz, que se atrai e que sim, vai ter de vez em quando seus choques, vai ter as suas questões, e aí a gente vai tomar posse novamente daquilo que Jesus nos ensinou. Que seu sim seja um sim, que seu não seja um não, e que a gente possa comunicar isso para o outro. E na comunicação desse limite, quanto mais eu me dou espaço de dizer isso, mais eu fico madura para ouvir também o sim, sim e o não, não do outro. E aí a gente começa a ter uma relação de uma dinâmica entre dois adultos que se comunicam, que colocam com clareza como gostam, os seus limites, e que saem dessa briga de exigências, de cobranças, né? Não é tão simples, é algo que se constrói a cada dia, porque quando a gente deixa de exigir o outro como se fosse, né, alguém que deve algo pra gente, a gente também precisa sair desse lugar de poder, de sermos nós que dizemos pro outro como ele deve fazer. Então são os dois, descendo do pedestal e botando os pés na terra, se humildificando. Lembrando que humildade vem de humus, terra, e de pés. Nós dois estamos vivendo a alegria, eu brinco com essa palavra, da plenitude.
Estamos aqui nesse terreno plano dos relacionamentos, trocando e experimentando. Então, nesse sexto abraço, eu começo a me abrir para essa nova relação com mais amor, com algo novo que eu vou me oferecer, e em me amando dessa maneira, eu começo também a amar o que o outro é, como ele é. E aí eu vou me embevecendo com a vida, como ela está chegando em cada um desses vasinhos, né? Como chegou aquela... É incrível a gente pensar que cada pessoa é única, é o encontro de dois sistemas e que se expressa ali de uma maneira totalmente única. Mesmo para mim, que tive uma gravidez de trigêmeos, né? Cada um de um jeito. Cada um com uma personalidade. E assim, a gente poder se dar esse espaço de viver a forma como essa vida chegou até mim no encontro desses dois, dessa mãe e desse pai, com as dores que esses dois sistemas se atraíram e com os prazeres, porque o que nos atrai, né, nesse encontro que forma a vida, são esses núcleos complementares de dor e de gozo e de prazer. Né? Eu, como mulher, e o homem, quando a gente se une também atraído por essa possibilidade de crescimento conjunto. E para o filho tomar posse disso, vem todos esses conflitos juntos também. Vem todos esses prazeres e todos esses conflitos. Então, encontrar o amor em mim é eu me harmonizar com a forma como a vida chegou até mim, com a minha mãe, com meu pai. E isso é um mistério da vida. Algumas pessoas perguntaram, né, para o Bert. Eu tive uma professora na Hellinger que ela perguntou um dia durante uma aula pra gente: para que a gente existe? Para que a gente vive? Ela disse que fez essa pergunta um dia para o Bert Hellinger e que ele disse: vivemos para nos alegrarmos pelos pais que tivemos. E para alguns ouvir isso é uma bomba atômica, né? Porque, lógico que não é simplesmente nos alegrarmos com aquelas duas pessoas e o resto da vida, o que é. Mas é a gente conseguir entender todos os desafios que vieram e que formaram esse novo ser para o amor. A forma como a vida se expressa, a forma como a vida chega até mim e a forma como eu começo a me expressar dizendo: mamãe, papai, foi suficiente. Vim até aqui, tomo toda a força de vocês e agora eu encontro uma forma própria, a minha própria felicidade, a minha própria maneira de me expressar. E ir para esse novo de uma forma mais e mais inteira, que sempre, quando alguém perguntava também para o Bert Hellinger, quando o encontrava: como que você vai, Bert? Tudo bem? E ele falava: cada vez mais inteiro. Cada vez mais tomando posse dessa vida que chegou até mim exatamente como chegou. E quanto mais inteira eu estou, mais nova eu me torno. Com mais possibilidades de criar algo novo, levando toda essa vida junto comigo. E oportunizando que os meus frutos possam ir adiante, tornando a vida no planeta também como um todo, como em sociedade, mesmo quem não tem filhos. Quando a gente tem filhos, a gente torna a vida dos nossos filhos mais leve. Quanto mais conciliada eu estou comigo e com as minhas raízes, mais leve fica o caminho dos nossos filhos. Por quê? Porque quanto mais eu me permito estar conciliada, mais eu sou quem eu sou, mais eu tomo posse de quem eu sou. E quanto mais livre na minha expressão de ser exatamente quem eu sou, mais livres ficam os filhos de ser quem eles são. Mas eu consigo, ao me permitir isso,
ouvir o filho perguntar: mãe, pai, o que você quer que eu seja? Eu quero que você seja você mesmo. E ser ele mesmo, numa instância inicial, é tomar a vida que ele recebeu, né? Da mãe e do pai. E quanto mais inteiro, mais livre. Isso é muito interessante. Quanto mais eu nego, mais eu repito. Mais necessidade eu tenho de criar um destino que vai negar e dizer: farei tudo diferente de vocês. Não que a gente não possa tomar novos caminhos e criar algo novo. Porém, se eu começo a pautar a minha vida em fazer, né, uma antítese daquilo que foi, eu tô mais ligada àquilo do que nunca. É aquilo que está definindo o meu roteiro. E se eu quiser ser um pouquinho igual, um pouquinho diferente, algo novo, algo totalmente, sei lá, né? Eu não tô nisso porque eu tô justamente ou negando ou repetindo para justificar, para heroinizar e para salvar quem não precisa ser salvo. A mãe e o pai não precisam ser salvos, eles são os grandes, eles são os competentes aí nessa história, né? Eles existiam muito antes da gente ser poeirinha cósmica. Então, quanto mais eu amo a minha vida, quanto mais eu amo a minha existência, com as possibilidades que ela trouxe de expressão para mim, mais eu consigo amar o outro, amar o próximo, exatamente como ele é. Porque tudo aquilo que eu me dou direito, eu me sinto apta a dar para o outro também. Agora, se eu não me dou direito de ser quem eu sou, eu não sou, eu também não vou deixar você ser. Não me interessa. Se eu não posso ser feliz, você também não vai, não. Sabe como é que é? Então, assim, gente, olhar pra gente mesmo, pro nosso, olhar pro nosso caminho, pro nosso amor por nós mesmos, é o que de melhor podemos fazer para o mundo. Cuidar da gente mesmo, em primeiro lugar, é o que de melhor podemos fazer para o outro, para o mundo se pacificar. Encontrar a minha paz interior é o melhor que eu posso fazer para promover a paz no mundo. Eu lembro que desses 3 gêmeos, o nosso segundo bebê já tinha a Rafaela nascida. Quando ela tinha 3 anos, eu falei, vou ter o segundo filho, vamos. E aí o marido topou e vieram 3. Sem tratamento, foi uma dádiva. E no começo da gestação, o segundo faleceu, tivemos que tirar com os 2 no útero, que é o Miguel, seguir outro caminho. E quando nasceram os gêmeos Noah e Theo, eu fui lidar com aquilo de estar com uma de 3 e 2 bebês. E eu lembro que às vezes eu ficava desesperada porque eram praticamente 3 bebês dentro de casa. E às vezes quando eu ia dar comida pros 3, e eu tava com fome. E aí eu ia dar comida para eles e eu tava simplesmente impaciente, irritada, desesperada. E uma amiga minha super experiente, a Cíntia Mazeto, uma querida amiga, Cíntia Verena, ela chegou para mim e falou assim: come antes. Que nem a história da máscara, né? Que é tão batida, mas eu vivi aquilo ali na pele, porque quem tem que dar 5 refeições para 3 bebês todos os dias, essa máscara começa a virar máscara de oxigênio mesmo, assim, né? Então, o que eu fazia? Eu ia, me alimentava antes e sentava para dar comida para os 3. Muito mais tranquila. E quantas pessoas dizem, mas olha, os filhos primeiro. Será?
Olha, tem um casamento, nasceram os filhos, agora o filho é minha vida. Será? Aquele filho só existe porque ele veio do casamento. E aquele casamento só veio porque existe a minha individualidade antes. E a minha individualidade antes só se sustenta porque eu tenho a minha vida criativa e profissional. Porque eu tenho meu sustento. A não ser que vire depois um acordo de casal em que um ou outro abre mão porque quer, porque escolhe, porque assim define e existe uma relação de respeito com isso, ok, qualquer um dos dois, ótimo. Agora existe uma ordem nas coisas, né? E o que é a ordem, se não esse vaso? O Bert Hellinger sempre dizia, o amor sozinho não basta. O amor sozinho, ele não mantém relação alguma. Existem leis, existem as ordens do amor. A ordem é esse vaso, esse jarro. E o amor é a água. Então, o vaso contém a água. E tem uma poesia linda dele sobre isso. Então, assim, cada coisa no seu lugar. A minha individualidade como ser humano, a minha individualidade como uma profissional, depois o casal, né? Depois o filho. E aí eu vou amorosamente ordenando. E tem muitas pessoas que se sentem, não quero ordem. A minha ordem é minha. E existem as leis naturais, gente. Eu não tenho como ir contra a gravidade aqui na Terra, pisando no chão. Eu não tenho como ir contra o magnetismo, eu não tenho como ir contra a eletricidade. Eu posso até aprender como ela funciona e eu aprendo a canalizá-la através dos fios de eletricidade. Eu começo a lidar com a gravidade quando eu coloco um avião para subir, eu entendo a aerodinâmica e eu vou criando mecanismos respeitando essa lei e fluindo através dela, né? E essas leis dos relacionamentos que a gente estuda na Hellinger Ciência são essas leis que promovem o fluxo. Eu posso virar e começar a andar contra o rio, eu posso, né, vendo aquela água que desce da montanha, querer que ela suba. Agora eu vou ficar muito cansada, eu vou ficar exausta e eu vou me esvaziar muito rápido. Eu posso até ser uma árvore sem raízes, mas se vier um sol mais forte, um vento mais forte, uma chuva mais forte, se eu não tiver raízes, como é que vai fazer? Aqui no Cerrado, por exemplo, que é um bioma que vive de combustão em alguns momentos, ele tem muitas plantas que entram em incêndio, né, de tempos em tempos, para se renovar. Quando você observa as árvores do Cerrado, as raízes são tão grandes ou maiores do que as copas, porque aí quando vem aquele incêndio, ela é como uma poda, ela vem com tudo de novo. Então eu preciso estar enraizada e harmonizada com as leis naturais da vida e do amor. Então o amor, ele é bem-vindo demais. Agora, o amor, algumas vezes, ele fica errando o alvo porque a gente interpreta formas na nossa infância espiritual, na nossa infância mesmo humana, quando somos crianças e a gente vê algo indo mal entre os nossos pais, a gente quer salvar. E aí se desenvolvem esses emaranhamentos, esse amor cego, que, como eu disse, é a naturalidade da vida. Nós todos somos emaranhados para que a gente possa estar aqui se experimentando, se conhecendo como espíritos em evolução, em caminhada que estamos. Ou como sociedade, para quem não acredita na dimensão espiritual, para que essa sociedade possa seguir evoluindo e trocando. Né? Então a gente está aqui, convivendo e buscando fazer o nosso melhor. Então o amor, ele está aí
para ser experimentado. Existe uma forma em que ele flui mais tranquilamente. Existe uma forma em que eu começo a amadurecer e a lidar amorosamente com essas sombras que ficaram pelo caminho, das dores, das histórias que eu trago lá de trás, os meus arquivos genéticos, para quem acredita nas suas vidas anteriores, enfim, com os desafios que eu tenho. Aquilo vem e tá na sombra como uma semente que está embaixo da terra, esperando o momento de brotar para que eu possa olhar e falar, nossa, que flor é essa que está vindo aí? Né? E aí eu tenho essas 5 possibilidades de, ao invés de eu entrar em pânico quando aquilo emergir, eu falar, uau, o que tem para hoje? Qual é a aventura de hoje? Qual é a possibilidade de amar um pouco mais? Qual é a possibilidade de me sentir um pouco mais inteira? Eu me conciliar um tanto mais, né? E, gente, nós vamos encontrar com muitas pessoas pelo caminho, né? Companheiros de vida amorosos que vão ficar retrazendo, é ótimo, né? Fazendo uma releitura e trazendo aquilo que a gente sentiu que ainda falhou com os nossos pais e a gente ainda quis salvar. Aí vem a gente atrai um companheiro super complexo e eu culpo ele por tudo. Sendo que ele está só ali espelhando aquilo que eu mesma atraí porque eu precisava parar e ver. Ou a ausência desse companheiro, ou uma situação com relação à minha vida profissional, ou um sintoma, enfim, né? E aquilo está vindo como um presente, que a gente olha assim, presente? Como assim? É o amor da vida, que a gente ainda vai olhar e ressignificar e falar, nossa, não é que era um presente? Né? Então, tem esse caminho para a gente olhar para esses aspectos dolorosos com mais consciência, com mais auto-amor. E eu garanto que quanto mais a gente se ama, mais a gente vai amar o próximo, mais a gente vai amar a vida. E mais a gente vai se sentir merecedor de receber amor. E nesse Setembro Amarelo, novamente, nesse contexto que a gente está conversando aqui, quanto mais eu me abrir para esse amor que vem junto com a ordem, né, mais digna e mais presenteada eu me sinto de estar viva. Eu existo, eu vivo, eu estou aqui agora e eu quero, né, sorver essa oportunidade com todas as minhas possibilidades. Então, falar de amor é falar dessa aceitação primeira, desse caminhar que vai se mostrar para vocês. Algumas pessoas me perguntaram, mas Daniela, como é que eu faço? É aquilo que se apresenta a cada momento, é o autoconhecimento, são muitos e muitos caminhos terapêuticos, né? As constelações familiares, a vivência espiritual, as terapias, né? Ou uma vida comum. Não precisa disso, gente. Você acha que o pessoal lá numa tribo, no meio da África, também não está exposto às leis naturais da vida e amadurecendo ao sol da experiência? Claro que tá. Não tem uma regrinha. Tem muitos caminhos. E todos os caminhos levam a Deus. Imagina se fosse um só levando, né, engarrafamento que ia ser, não ia dar muito certo, não. Cada um do seu jeito, da sua própria forma. De uma forma muito livre, muito criativa. Né? E eu tô aqui simplesmente compartilhando o meu. Compartilhando essa minha caminhada que passou por esse abraço à sombra muito lindo. E agora eu tô justamente nessa fase de pegar esse livro, que é um livro de compreensões que eu fui tendo ao longo do caminho, e como que eu transformo compreensões em atitude renovada em tudo, naquelas esferas que eu falei agora há pouco. Comigo como indivíduo, comigo como profissional, comigo como mulher, como esposa, como mãe, como amiga, e como uma pessoa que está aqui trocando com o mundo e me expondo aqui no mundo com vocês. Então eu estou justamente agora já gravando também um momento aí de trazer dessas compreensões, desses autoestudos que eu fui fazendo comigo mesma, propostas de atitudes práticas
aterradas, manifestas nas minhas relações, né? Comigo mesma, com o outro, com a minha família e com o mundo. E isso é muito desafiador e novo para mim. E quando eu comecei a profissionalizar as minhas redes sociais, porque é tudo muito recente, eu até então fazia tudo como um hobby. E eu tô há 5 anos escutando as pessoas me falando: Dani, você atende, Dani, você faz isso, você faz aquilo. Eu falo: não, eu só sou paciente, eu só sou escritora, eu só sou jornalista. Até que eu falei no meio dessa pandemia: será? Será? Então eu tô aí, inventando moda e trazendo ao mundo essa possibilidade desse caminho terapêutico do abraço à sombra. E eu precisava ter essa primeira experiência aqui desses abraços para destrinchar, porque, sinceramente, né, quando alguém escuta abraçar a sombra, é o quê mesmo isso aí? Parece que tá indo abraçar, né? Alguma coisa muito, muito sinistra, sombria, do mal. E é simplesmente aquilo em nós que ainda está encaminhada. E que a gente pode fazer isso com imenso amor, porque nesse alto amor, o meu copo, lembra que a gente falou ontem? Meu copo meio cheio, meio vazio, eu encho o que eu achava que era vazio com os talentos que esse vazio me oportunizou pelo vácuo que ele cria. Eu vou trazendo algo novo e ele transborda. E aí eu posso passar para o mundo um pouquinho do meu. Eu já recebi de tanta gente e continuo recebendo. Por que eu não posso também amar? Por que eu também não posso expressar o meu amor, o meu aprendizado, né? Então é isso. Eu quero muito que vocês possam se sentir com esse abraço de amor, merecedores de estarem vivos, merecedores do sim que prevaleceu da sua mãe, até onde ela pôde, do jeito que ela pôde. E antes disso, do sim que aconteceu entre ela e seu pai, naquele encontro, seja uma noite apenas, seja o que for. Às vezes até pessoas que vêm de uma situação de uma violência, tem mães que, numa atitude impressionante, dizem sim para a gravidez e nascem filhos até de uma relação que foi violenta. A vida chegou. Então, que a gente possa tomar posse dela e fazermos o melhor que pudermos com ela. E nos sentimos também não só merecedoras de recebê-la, como de passá-la adiante com imensa alegria, criatividade e formas totalmente novas. Isso posto, vamos chamar, deixa eu ver se a Lu tá online. Vocês vão conhecer uma pessoa linda para falar de amor com a gente agora. Aqui ela. Bem-vinda. Vamos para o nosso papo. Cadê você, Lu? Acho que falhou. Vamos de novo. Deixa eu ver se ela tá aqui. Eu vi ela online. Eu adicionei. Mas não subiu. Ela falou, tô aqui. Deixa eu ver se ela entra aqui. Tônio, você tá aqui! Feliz aniversário, meu irmão. Vocês lembram do Tônio, do nosso primeiro abraço? Peraí. Vamos tentar de novo, Lu. Aqui você. Tô te adicionando. Hoje é aniversário do Tônio, gente. Agora. Um abraço de amor.
É assim, né? Bem-vinda! Só assim que a gente se abraça. Oi, Ainda vou querida. te encontrar ao vivo e vou te dar um Vai ser um abração. abraço longo. Eu tô com uma lista de abraços longos. Você tá nelas. Bem-vinda, minha irmã querida. Obrigada, Dani. Eu tô aqui de rosa, o resultado ali da chama trina, não é isso? Eu preparei aqui para você também umas flores de amor. Deixa eu fechar aqui os comentários para não ficarem sobre o seu rostinho. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Quero te ouvir sobre amor, que a gente Ai, vinha falando. aprendiz de amor, né? Não sei se eu sou uma referência, mas eu sou uma aprendiz teimosa, que não perde a esperança de continuar aprendendo, né? Eu estava te escutando e vieram tantas coisas em relação a esse aprendizado do amor, né? Comecei a perceber primeiro esse lugar da filha, né? Depois o lugar da mulher e o lugar da mãe, né? São várias facetas desse amor. E eu tinha preparado aqui queria falar um poema da Adélia Prado, que é mineira como eu, e que ela fala lindo de amor. Ela fala assim: amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste, amor é a coisa que mais quero. Por causa dele falo palavras como lanças. Amor é a coisa mais alegre, amor é a coisa mais triste, amor é a coisa que mais quero. Por causa dele podem me entalhar. Eu sou de pedra sabão. Alegre ou triste, amor é a coisa que eu mais quero. Ai, que Eu acho tão lindo! lindo. Acho que ela falou por mim, assim. Eu sou de pedra sabão também, Dani. Já fui entalhada muitas vezes. E esse entalhar da filha, da mulher, da mãe, abriu um espaço maior. Foi abrindo espaços para esse amor e ocupando esse espaço, né? Então, eu sou também uma mãe que já perdi um bebê, também tive essa vivência de perder esse bebê. Tenho uma filha que nasceu da minha barriga e tenho um filho que chegou com 2 anos de idade de um abrigo. Uhum. Então eu posso dizer que esse amor é um amor que me colocou à prova como mãe e eu aprendi a amar de formas muito diferentes com esses 2 filhos, com essas 2 maternidades, com essas 3 maternidades, né? Uhum. E você falou uma coisa bonita sobre esse amor do humus, né? Da humildade. E eu acho que é isso. Eu aprendi que a gente precisa ser muito humilde para falar de amor. Porque o amor é grande demais para a gente poder dizer que sabe o que é, né? E nesse caminho do abraço à sombra que você está contando aí, eu acho que tudo que eu aprendi a amar também quando eu descobri que amor não era o que eu achava que era. Então eu também encontrei um amor na sombra, ou um amor que não estava no lugar Voltou? certo, esse amor. Uhum. Voltei? Sim. Mas você sabe que quando a gente Então, sai um eu pouquinho do acredito. rumo, quando a gente sai um pouquinho do lugar, a gente encontra também, né, uns limites novos que nos fazem encaixar de novo, né, assim? Sim, é isso, é um trilho, né, que a gente vai encaixando. E esse amor do humus é um amor horizontal, que a gente encontra a sombra de qualquer maneira. E tem o amor vertical, que é o amor do mistério, né? Quando você se entrega e se rende a ele, você encontra o mistério e aí não tem como não viver o amor. Porque é um amor com essa criação, com esse criador que você falou. Então, eu tenho encontrado na minha biografia agora, aos 54 anos, esse amor do mistério. Esse amor que a gente ama o amor. A gente não ama o outro, que a gente deposita esse amor no outro com todas as fichas que você disse aí, né? Que
esse filho que não nasceu, esse homem que não correspondeu, esse pai, essa mãe que também não deram do jeito que a gente queria. Isso é o amor ainda do humus, da terra, que a gente ainda quer de um jeito meio mal criado de ser, né? Por isso, Exigente, né? por isso que a Adélia fala do amor triste. O amor fica triste quando a gente idealiza ele, talvez, né? Uhum. Mas o amor vertical é esse amor que a gente ama o amor. E ele se manifesta no mundo através de Dani, de João, de Clara e de todas as outras pessoas, através dessa vivência com a plenitude de estar na vida, né? Nesse ambiente amoroso que foi criado. Né? Dizem que, eu adoro esse mito, é um mito oriental, que quando Deus criou o mundo, ele criou a partir de uma vivência assim, que ele foi criando os dias da criação. E aí ele foi fazendo cada dia mais lindo, né? Os minerais, os vegetais, os animais, separou a luz da sombra, as águas do firmamento, e por último ele criou o homem e a mulher, porque foi a obra-prima dele, e ele criou para a gente diverti-lo. Ele criou para a gente dançar para ele, cantar para ele, diverti-lo. Uhum. E a gente entendeu errado, né? Porque o amor do Criador era eu acredito que nós somos criaturas do amor, né? E em algum lugar a gente se perdeu nessa sombra e se esqueceu disso. E aí de vez em quando eu me pego falando isso para os meus clientes, falando para mim, para os meus filhos, assim, a gente está aqui para se divertir também e para divertir os deuses, né? Será que a gente se perdeu, Lu? Eu tenho tanta fé em mim, na humanidade. Eu não Às vezes consigo. a gente se... Não, eu não acho que a gente se perdeu definitivamente, mas eu acho que tem momentos em que a gente se perde para se encontrar num caminho novo, né? Sim. Se a gente Falando sabe o caminho o nisso, tempo todo, talvez não seja fácil de seguir e aceitar o que vem, o mistério, né? exato. Falando em mistério, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mistério das cores, nesse Ah, encontro, né, da sombra com a luz. Conta sim. pra gente um pouquinho. Isso vem de Goethe, né? Goethe era um poeta, mas ele era um cientista também, pouco reconhecido. E de tudo que ele escreveu, mais de 300 obras, no final da vida dele, aos 84 anos, ele disse que a maior obra que ele escreveu foi a teoria das cores. E que nunca foi reconhecido cientificamente, porque Newton assumiu a cadeira daquele que descobriu qual era o mistério das cores, né? Quais eram os mistérios. Mas Goethe fez uma série de experimentos e o que ele provou e o que ele diz a partir dessa poesia toda dele é que as cores são os encontros de dor e de paixão, de prazer da sombra com a luz. Então existe a sombra e existe a luz. E quando essas duas extremidades, essas duas polaridades se encontram, esse encontro gera dor e alegria e geram cores nesse processo de transição da luz para a sombra e da sombra para a luz. E depois ele, nessa doutrina, nesse tratado, ele prova cientificamente todo esse caminho do prisma, do espectro, né? Que não é necessariamente o que o Newton traz e que ainda é o que a gente aprende nas universidades. Mas eu acredito muito nessa vivência e nessa não é uma teoria, nessa ciência. E na nossa alma também é assim, né? E isso já foi demonstrado em laboratório, Lu, que Ele as deixou cores vários, saem elas surgem nesse encontro sim. da sombra com a luz? Ele demonstrou tudo em câmera escura, o contraste do prisma, a entrada da luz. Eu estive na casa dele em Weimar, ele tinha todas as câmeras. E eu mesma, como profissional hoje, eu trabalho com a teoria das cores, então eu faço esse experimento como um experimento da alma mesmo. Nós somos filhos da luz e da treva e no meio disso existem 7 cores, 7 tons, né? E aí, Então, esse movimento desse abraço, a sombra, a luz em nós abraçando, né, a nossa própria sombra, é o que gera essas cores lindas da vida. isso, e que gera a nossa identidade, a nossa qualidade de sermos quem somos com o tom que a gente quer pintar.
né? Se todo Olha, mundo fosse de uma cor só, mas a palheta é muito mais intensa, a gente pode dissolver essas cores e misturá-las e construir a nossa obra-prima, que é a nossa vida. e como que a vida pode se expressar, Lu, por meio desse contato também com a arte? Não só das relações, mas assim, como isso tudo vem sendo traduzido na humanidade. Por meio da arte mesmo, que é o seu É, caminho. eu acredito como artista, né, e como arte educadora, que o que vai salvar mesmo a humanidade nesse momento assim, de isolamento, onde a ciência também chegou em alguns limites, né, até que ela se renove num caminho mais amplo, que a arte é o que está nos sustentando, né? Então eu acredito que hoje o mundo está vivendo toda essa prova de amor, né? É uma grande prova de amor. Eu acredito que nós estamos diante dessa realidade de valorizarmos, inclusive, o quanto que a arte, tanto quanto a ciência, tem um peso de essência. O que seria de nós nesse momento se a gente não encontrasse uma forma de expressar esse amor através da arte, né? A expressão do amor, ela vem pela arte, né? Não estou reduzindo a ciência, mas ao mesmo tempo é raro a gente conseguir se sentir amado a partir de algo que vem da ciência, a não ser os cientistas, provavelmente. Eu acho que a arte ela tem um peso de equilíbrio para esse lado mais objetivo que a ciência exige. É preciso que ela seja objetiva, senão ela não encontra o fenômeno e a lei, né? O Bert era um cientista, mas ele era também um artista, um poeta, um escritor, né? Então eu acredito na integração, assim como no masculino e no feminino, na alma, no princípio feminino e masculino. Eu acredito que o que vai curar de fato o mundo e de fato o amor pode florescer plenamente quando a gente abraçar a ciência e a arte como duas polaridades, dois braços que se encontram no meio, como o alquimista, né? Você sabe que, enquanto você falava, me veio uma imagem, por exemplo, de um cientista, né? Imagina um cientista que está fazendo agora a vacina. Se isso não é puro amor, né? É amor também, né? De um jeito, talvez, que a gente não compreenda, né? Mas não deixa também de ser uma arte, né? De combinações e também de alquimias, de combinações das coisas, assim. E talvez essa coisa que tem tantas formas de se manifestar que a gente fica assim, meu Deus, né? Como que isso pode se manifestar dessa forma? E a gente talvez perceber que uma tá, como você está dizendo, a serviço da outra, né? Sem Mas uma tem várias invalidar a outra. ciências. Mas tem várias ciências também, né? E o que a gente chama de amor, às vezes, não é amor. Então, eu acho que tem que ter esse discernimento, assim. Eu sou muito grata à ciência, muito grata. Eu não estaria viva hoje se não tivesse ciência. Eu também. Mas eu também sinto que a gente precisa ganhar discernimento. Amor diz sim e amor diz não, para mim. E quando eu consigo dizer Sim, não para aquilo que não é verdadeiro, eu também estou amando. Então, existe uma sim. ciência que eu amo e honro e agradeço, e existe uma ciência que é muito materialista para o meu entendimento de amor, assim como na arte também. E a arte também entrou para o materialismo, algumas artes, né? Então, aquilo que essencialmente é amor, a gente reconhece. Tá na nossa capacidade de julgamento, né? A gente sente, né? O que é verdadeiro a gente sente na medida em que a gente busca essa verdade. Porque às vezes não é fácil também. Esse Discernir. abraço à sombra e esse abraço ao amor, ele envolve encontrar o anti-amor. Para discernir, a gente tem que encontrar também aquilo que não é. Exato. Senão a gente fica ingênuo a vida inteira, E né? talvez seja aquilo que você falou, né? Aquele momento em que você tá lá saindo e aí você fala, não, não é isso. Aí você volta, né? Não tem uma Não é coisa o tom dessa? que eu quero, né? Eu posso ir em direção só à sombra e ficar bem violeta, bem escura,
Ou eu posso dizer, não, um pouquinho para trás, eu quero ficar mais azulada, ou mais esverdeada. Verde é o ideal, né? Que está mais no meio. Eu tô aqui com um verde por vendo se eu amadureço. Eu acendi uma chama verde para É? gente, verde da cor do coração. Duas chamas, ó. Ai, que lindo. Nossa, eu tô querendo pegar um avião e passar um fim de semana com você aí, em Campinas. Venha. Tá certo, querida. E assim, pra gente fechar, né? Só faltam 5 minutos. Sim. Eu queria que você deixasse alguma mensagem, né? Do amor de hoje que você tá acessando aí dentro de você. Amor para mim é viver na gratidão. Atualmente é isso que eu tenho vivido, vivido na graça. Embora tudo pareça que, né, tá desmoronando e tem dias que a gente fica realmente sem saber o que vem, né? Viver um dia de cada vez, às vezes sem muita visão e perspectiva do que virá. Eu tenho vivido na graça, nessa graça de estar aqui, nessa vida, nessa oportunidade, de ser filha de quem eu sou, de ser mãe de quem eu sou, e de carregar o que me cabe. Então, a mensagem que eu deixo é que as pessoas possam encontrar essa graça de viver, porque isso para mim é o mais próximo do amor, né? Do amor vertical e do amor horizontal. Né? E Lu, se você fosse representar isso, porque eu tenho feito todos os dias uma forma da gente ancorar esse momento aqui da live, é propor que as pessoas usem a hashtag do abraço do dia, né? Que hoje é a hashtag 1, que é o numeral, né? Abraço de amor. Se você puder, justo você, né? Que é a rainha das imagens, assim, eu fico babando. Gente, sigam a Luciana, ela tem, assim, 2 páginas maravilhosas. Daqui a pouquinho você fala pra gente, Lu. Mas, assim, qual imagem para você... Aliás, vamos fazer o seguinte, não fala. Você só busca uma imagem. Assim que a gente fechar a live, posta com essa hashtag, porque... Eu já tenho a imagem, já guardei ela aqui para te mostrar. Então tá. Então tá ótimo. Eu quero muito te agradecer pela sua presença. Tem sido, assim, uma aventura esses 7 dias e para mim foi um encontro maravilhoso com você. Entender esse nous, esse feminino, isso que eu busco há tanto tempo, né? E eu quis justamente falar de útero, falar desse feminino que você para mim é isso, né? É uma cura, o início da minha cura com esse feminino em mim, né? Então, eu queria muito te agradecer, que eu sou mesmo sua fã, e que a gente possa seguir muito, muito tempo juntas. E eu convido todos vocês para o último abraço amanhã. Já é o 7º abraço, em que vai o abraço à sombra, que é justamente o momento que eu vou fechar isso com o Rossandro Klinger, que é um querido amigo que descobriu esse caminho que eu tinha muito dentro de mim e falou, traz isso para a luz, traz isso para a luz. Eu, não, ele traz. Então, assim, ele tem um lugar muito especial em eu ter trazido isso à luz, né? Então, eu vou encerrar com ele amanhã. Eu convido todos vocês a usarem essa hashtag também, de um abraço de amor, trazendo alguma imagem que registre para você o que é, né? Esse amor de estar vivo, esse amor passando através de nós, nessa expressão, né, desse momento agora aqui, nessa encarnação. Lu, gratidão por tudo, já estamos com 1 minuto. Um beijo muito grande, tudo de melhor para você. Coloquem o coração em tudo. Quando o coração está na frente, o caminho não tem erro. Um beijo, amada. Amo você. Um abraço, querida. Um beijo Obrigada. para todo mundo que acompanhou a gente nesse abraço de amor. Boa noite e até amanhã, gente. Tchau, tchau.